Amém. Então, vamos começar mais um momento de estudo da Escritura, estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar vocês hoje para a gente mergulhar aqui nessa nova porção do texto de Mateus. Mateus no capítulo 9. Nós seguimos aqui no capítulo 9, né? Agora, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Então, nós vamos entender um pouco mais aí sobre essa porção de Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Só para recapitular, no último estudo, nós falamos sobre o milagre de Jesus a respeito daquele paralítico, né, que teve seus amigos como peça-chave ali daquele milagre, que levaram ele até Jesus. E ali nós vimos a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Foi essa a tônica, né, do estudo e do assunto. E para relembrar, nós estamos estudando, como eu sempre relembro aqui, aquela série de 10 milagres narrados por Mateus. Por que a gente está frisando essa questão dos 10 milagres? Lembra que a gente falou lá no primeiro? Porque Mateus traz esses 10 milagres em contraposição, em paralelo aos sinais, aos 10 sinais operados por Moisés lá no Egito para libertar o povo. Então, Mateus agora traz para o seu público Jesus como o Messias, certo? Que vem de forma definitiva para resgatar o seu povo, tá? Então, há essa referência do Evangelho de Mateus, trazendo esses 10 milagres, apontando lá também para aquela libertação do Egito, que era um tipo do que viria de ser, né? Do que aconteceria depois na chegada do Messias, tá? Só que é interessante que Mateus ele traz esses 10 milagres e no meio dessa narrativa ele dá duas pausas. A primeira pausa, lembra que nós falamos sobre o preço do discipulado? Ou o custo de seguir Jesus? Então, Mateus, entre um milagre e outro, ele para e vai falar sobre um diálogo que Jesus teve com algumas pessoas que queriam seguir a Jesus, né? Então, foi um mestre da lei que se aproximou e um outro discípulo que queriam seguir Jesus ali, e Jesus dá uma resposta dura para eles, dizendo que segui-lo implica em custo. E aí Jesus fala sobre esse custo e sonda o coração deles, se realmente eles estavam dispostos a seguir Jesus, mesmo com tudo que implica o fato de você seguir Jesus, tá? Então, ali naquela primeira pausa entre os milagres, Mateus fala sobre o custo do discipulado. Agora, Mateus vai dar uma pausa de novo, ao final aqui do sexto milagre, que nós estudamos, e ele vai falar sobre o critério de Jesus para o chamado do discípulo, ou o chamado para o discipulado. O que Jesus usa como critério para chamar as pessoas? Qual é o critério de Jesus? Quem ele chama? E quem são aquelas pessoas que acabam não sendo chamadas, vamos dizer assim, ou não sendo alcançadas, acho que essa é a melhor expressão, que acabam não sendo alcançadas pelo ministério de Jesus, pela vida de Jesus, pelo chamado de Jesus. Então nós temos algumas pessoas que recebem e são alcançadas por esse chamado, e tem algumas pessoas que não são alcançadas por esse chamado. E nós vamos entender aqui. Então, num primeiro momento, Mateus fala sobre o custo do discipulado, e aqui agora ele vai falar sobre o critério de Jesus para chamar ao discipulado. E o que é interessante é que Mateus vai trazer esse relato para nós contando a própria experiência dele. Mateus vai dizer aqui nessa porção que nós vamos ler qual foi a experiência que ele teve com Jesus. Como que Jesus
encontrou ele, onde Jesus encontrou ele, como que foi esse encontro, o que que aconteceu quando Jesus encontrou Mateus. Então Mateus vai narrar para nós aqui, na verdade, a sua história com Jesus. E isso é muito relevante para nós entendermos aqui várias coisas. Amém? Então, dado esse contexto, dado esse pano de fundo, nós vamos estudar aqui agora essa porção, que traz aqui, né, na Bíblia como subtítulo o chamado de Mateus. Então, hoje o estudo é a respeito do chamado de Mateus, mas que pode ser também uma boa referência para o seu chamado, ok? Então vamos ler o texto e depois a gente volta aqui nos pontos que a gente vai destacar. Diz assim, Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o 13. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Versículo 10. Estando Jesus em casa, ou na casa de Mateus, tá? Foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 13. Vão aprender o que significa isto. Abre aspas. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Fecha aspas. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Nós vamos ficar aqui nessa porção. Depois, a porção seguinte, Jesus fala também a respeito do jejum, mas eu vou deixar esse tema para um outro momento. Hoje nós vamos focar aqui no chamado de Mateus. Então, a primeira questão que nós vemos aqui no texto é a seguinte. A Bíblia diz que quando Jesus ele sai ali daquele ambiente onde ele cura o paralítico que é trazido até ele, lembra que Jesus está em Cafarnaum, na cidade onde ele mora, e a Bíblia diz que saindo daquele ambiente, ainda em Cafarnaum, ele vê. Saindo dali, diz o texto, Jesus viu. Esse, de novo, é o primeiro ponto que eu quero destacar. Porque a Bíblia nunca traz nada que não seja um ensino para nós. E aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção? Se tratando do chamado de Jesus para Mateus e serve também do chamado de Jesus para mim e para você. A primeira coisa que nós aprendemos com o chamado de Jesus para nós o seguirmos é que a iniciativa é dele e não nossa. Não somos nós que escolhemos seguir a Jesus. Não somos nós que procuramos Jesus para segui-lo. Isso é uma verdade que precisa estar muito bem estabelecida no nosso coração. Por que eu digo isso? Porque essa é a grande diferença, e guarda isso que eu estou falando, essa é a grande diferença do Evangelho para todas as religiões que existem. Está aqui a diferença. No Evangelho é Deus quem busca o homem e o salva, e o chama. Esse é o Evangelho. Na religião é o homem tendo a iniciativa de, por meios próprios, tentar se achegar a Deus. Então, logo de cara, Mateus já deixa claro para nós como funciona o chamado de Jesus aos seus discípulos. Não é na lógica da religião, é na lógica do Evangelho. A lógica da religião é o homem tentando se achegar a Deus com sua própria força. A lógica do Evangelho, Jesus viu. Jesus foi ao encontro. A iniciativa é de Deus. Deus vem ao nosso encontro.
Qual que é o principal texto evangelístico da Escritura? João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que fez o quê? Enviou o seu Filho, que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba, mas tenha vida eterna. Olha que interessante. Deus amou o mundo tanto que deu. A iniciativa é de quem? É de Deus. Depois o apóstolo Paulo vai falar para nós que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo veio ao mundo e morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Veja que a iniciativa da salvação, a iniciativa do relacionamento de Deus com o homem sempre parte de Deus. Assim é no Evangelho, ok? Mas qual é a lógica da religião? A lógica da religião é o oposto. É o homem tentando por meios próprios agradar a Deus de uma forma que Deus não pediu que ele fizesse. É assim. Nós vemos inclusive essa problemática no Éden. Lembra que quando o relacionamento entre Deus e o homem ainda não havia se rompido, quem que vinha ao encontro do homem na viração do dia? Deus. Era o homem que ia ao encontro de Deus? Não. Todos os dias, diz a Bíblia, na viração do dia, né? Ali ao entardecer, Deus vinha ao encontro do homem para se relacionar com ele, para conversar com ele. Mas olha que interessante. Assim que o homem peca, isso muda. O homem fica extremamente envergonhado de Deus, tá? E ao invés dele esperar a iniciativa de Deus para resolver o problema do pecado, ele passa aí pela primeira vez a tomar a iniciativa do relacionamento. O que ele faz? A Bíblia diz que ele toma para si folhas de figueira e faz uma cinta, porque ele se acha nu, ele começa a se envergonhar e ele acha que para se aproximar de Deus, então, ele precisa estar coberto com folhas de figueira. Pela primeira vez, o homem tem uma atitude religiosa para com Deus, e foi no Éden. Ali nasceu a religião. O homem se cobrindo com folhas para chegar até Deus, ou seja, em outras palavras, o homem estava dizendo com aquela atitude: eu sei como eu devo me apresentar diante do Senhor, eu sei o que eu devo fazer para te agradar. Veja que agora a iniciativa já não é mais de Deus, é do homem tentando agradar a Deus por meios próprios e por aquilo que ele acredita que Deus gostaria que ele fizesse. Essa é a diferença. A religião é assim. E até hoje as pessoas, ainda muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas se relacionam com Deus com base na lógica da religião. A lógica de fazer o que eu acredito que Deus espera de mim para que Deus me aceite, para que Deus me note. Certo? Só que a questão aqui que Mateus deixa claro para nós é que não é Mateus que vê Jesus, não é Mateus que vai até Jesus. É Jesus que vê Mateus. E não só vê, não só nota, como vai ao encontro. E ele vai ao encontro de Mateus e chama Mateus. E é isso que eu queria te falar hoje. Se você até hoje tem vivido na ótica ou sob a ótica da religião e se esforçado para poder se achegar a Deus por suas próprias forças, com seu próprio mérito, se esforçando para agradar a Deus com coisas que você acha que Ele gostaria que você fizesse, eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa mais carregar esse peso. O que Deus espera de você não é que você se achegue a Ele, mas é que quando Ele te chamar, você diga sim ao chamado. O que Jesus espera de você não é que você tome a iniciativa de buscá-lo. É como a ovelha perdida de Lucas 15.
A ovelha perdida, sabe qual que é o ato de arrependimento dela? Porque a Bíblia diz no final da história da parábola da ovelha perdida que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, assim como aquela ovelha, né? Mas você não vê uma atitude de arrependimento da ovelha. Ela simplesmente sumiu, o pastor foi atrás, o pastor achou, o pastor cuidou e trouxe de volta. O que essa ovelha fez? Sabe o que ela fez? Ela se deixou ser encontrada, se deixou ser cuidada e permitiu com que ele a trouxesse de volta. Então, a mensagem do Evangelho para você hoje é: permita que Jesus encontre você. E quando ele encontrar você e te chamar, não resista ao seu convite. Esse é o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Jesus viu. Agora, Jesus viu Mateus, diz o texto, sentado na coletoria. O primeiro ponto é: Jesus viu, Jesus encontrou, Jesus foi ao encontro. Mas Jesus foi ao encontro de Mateus aonde? Esse é um outro tabu que a gente precisa quebrar. Por quê? Muitos acreditam até hoje que Deus só vai notá-lo ou que Deus só vai chamá-lo se ele estiver num lugar ou numa posição de santidade ou de arrependimento, seja lá o que a pessoa entende por santidade e arrependimento, mas é o que ela ouviu às vezes a vida inteira, e ela acredita que Jesus só vai chamá-la, vê-la, se relacionar com ela, se primeiro ela organizar a vida. Eu já vi isso, pessoas que já me disseram: eu quero me relacionar com Deus, mas eu preciso primeiro arrumar minha vida. Primeiro eu preciso largar isso, preciso largar aquilo, depois eu vou. Qual que é a lógica da pessoa? Jesus só vai me aceitar o dia que eu largar umas coisinhas aí que eu tenho que largar. Jesus só vai me aceitar o dia que eu estiver limpinho, cheirosinho, penteadinho. Essa é a ideia que se tem de novo na religião. Mas o Evangelho vem mostrar para nós que Jesus não é assim. Jesus não lida dessa forma. O Evangelho de Mateus diz para nós que Jesus vai ao encontro de Mateus enquanto ele está sentado na coletoria. Isso é muito relevante para nós. Então, veja que não importa onde você está. O que importa é que Jesus te vê e vai ao seu encontro, independente de onde você esteja. Agora eu quero aprofundar com vocês a questão de Mateus estar sentado na coletoria. Porque para um leitor desavisado, ou que talvez não entenda muito bem a cultura da época e o que significava alguém estar sentado na coletoria, pode ser que essa leitura passe desapercebido e é apenas uma função, um trabalho comum naquela época. Mateus estava sentado na coletoria, Jesus passou, viu, chamou ele ouviu, obedeceu ao chamado e seguiu Jesus. Aparentemente algo normal, se você não conhece o contexto. Mas a questão é que Jesus vê Mateus e chama Mateus enquanto ele está no pior momento da sua vida. No momento em que Mateus está vivendo a sua forma, vamos dizer assim, mais indigna. Você sabe o que significa para o judeu, que é o público-alvo de Mateus aqui? Ele está escrevendo para judeus, lembra disso? O que significa para o judeu quando ele passa por um texto desse e vê que Jesus, a quem Mateus se refere como sendo o Messias, está chamando um coletor de imposto para segui-lo?
O que causa num judeu isso aqui? Ou o que causava num judeu da época isso daqui? Porque o judeu de hoje não está mais sob o regime autoritário de Roma, mas naquela época estava. Então, para o judeu da época de Jesus, que recebeu esse evangelho de Mateus, a hora que o cara lê que o Messias apresentado está chamando alguém que estava na coletoria, ele dá um salto para trás. Por quê? Porque esse pessoal da turma do Mateus, os coletores de impostos, eram considerados pelos judeus uma espécie quase que pior do que os gentios. Eles estavam na mesma categoria dos pecadores. Quem eram os pecadores para os judeus? Você sabe? O judeu chamava de pecador todo aquele que não era judeu. Então, quando o judeu se referia a um coletor de impostos ou a um publicano, porque o termo publicano também era usado para se referir ao coletor de impostos, tá? Então, quando o judeu se referia a um publicano, ele se referia da mesma forma que ele se referia a um gentio, a um não-judeu, como pecador. O judeu colocava esse cara, porque esse publicano, esse coletor de imposto, ele não era gentio, ele era judeu. Então o judeu olhava para ele e falava: você não é digno de ser chamado judeu, você não é um irmão meu, você é um pecador como qualquer outro que não é judeu. Esse era o cara, esse era Mateus. Mateus era o cara que o judeu olhava e falava: você não é mais um dos nossos, a gente não te considera mais um judeu, você é um pecador como qualquer outro. Esse era o Mateus. Sabe por que eles tinham essa raiva? Mais do que raiva, esse desprezo pelos publicanos, pelos coletores de impostos? Porque esses caras estavam a serviço de Roma. Roma pagava eles para quê? Para cobrar impostos abusivos do povo judeu. Então você pensa, um judeu trabalhando para Roma contra o seu próprio povo. Esse é o cara que Jesus vê e chama. Só que os publicanos, eles não eram só conhecidos pela questão da traição ao seu povo. Eles também eram famosos pela corrupção. Porque não bastava trair o povo. Além de trair o povo a serviço de Roma, eles cobravam do povo quantidades mais altas do que Roma exigia e embolsavam o excedente. Ou seja, naquela época já tinha o superfaturamento. Eles eram como se fossem os políticos corruptos de hoje, só que pior, porque além de serem corruptos, eles estavam a serviço do inimigo. Imagina a situação, um país em guerra imagina o Brasil entrou em guerra. E aí tem um inimigo que invadiu o nosso território, está nos oprimindo, e de repente esse inimigo começa a cobrar impostos muito pesados do povo brasileiro, e eles começam a convidar brasileiros para fazer parte do regime deles para cobrar o povo. E aí, além de eu aceitar essa missão vergonhosa de trair o meu próprio país, não bastasse isso, eu ainda cobrasse mais do que deveria para embolsar o excedente. Esses eram os publicanos. É com esse tipo de gente que Jesus está lidando. Agora, você não acha engraçado que Mateus, ao relatar o seu chamado, ele não esconde a sua origem? Porque Mateus deveria se envergonhar disso. Aonde já se viu um homem judeu sob um domínio de um governo tirano, que a gente nem pode chamar de governo, né? Um império tirano como o Império de Roma, que matava os judeus.
É vergonhoso essa história. Mateus, além de se voltar contra o seu povo, ele ainda extorquia o próprio povo em benefício próprio, corrupto. Ele deveria se envergonhar disso. Jamais ele deveria mencionar isso, naturalmente falando. Jamais ele deveria mencionar isso. Só que Mateus menciona. E isso fala muito ao meu coração. Isso fala ao meu coração que Mateus sabe exatamente de onde Jesus o tirou. Será que eu, você, será que nós sabemos ou nos lembramos de onde é que Jesus nos tirou? Aonde é que eu estava antes de Jesus me encontrar? Ou quem sabe eu estou falando com alguém que esteja talvez numa situação parecida com a de Mateus e se sente envergonhado e pensa que nessa situação ou nesse lugar da vida onde eu estou, jamais Jesus vai olhar para mim. Jamais Deus vai me notar. Nesse ambiente, não. Aqui Deus nem passa perto. Só que a verdade é que Jesus não só passou perto, como chamou Mateus. E a notícia que eu quero te dar aqui nesse ponto é: não importa aonde você está, Jesus te conhece, Jesus te ama e Ele te chama. Então o Evangelho conta para nós que Jesus nos vê e que Ele nos chama. Aonde? Aonde você estiver. Mas onde eu estou é muito sujo, Jesus não vem aqui, Ele vai. Ele vai. E nós vamos ver aqui que Ele se relaciona com pessoas que a maioria não se relacionaria. Mateus é um grande exemplo disso. E Jesus está dando atenção ou notando, amando pessoas que ninguém queria se relacionar. Amém? Então, esse é o ponto. Então, Jesus viu na coletoria. E o que era a coletoria? Exatamente esse lugar de indigno. Eu acho que Mateus representa aqui na sua própria história para nós, talvez a posição mais indigna para ser chamado. Pensa. O Messias, o Salvador do povo de Israel chegou. Humanamente falando, quem é o último que Jesus chamaria? Humanamente falando. O publicano, porque o publicano é o traidor. Não é natural. Você imagina, você vai chamar pessoas para serem seus discípulos. Você é um judeu, você é um mestre, um rabino judeu, você vai chamar judeus para serem seus discípulos. Quem que você vai escolher? O último da sua lista seria um publicano. Por quê? Porque ele traiu o seu povo, ele é corrupto, ele não é confiável. Mas é exatamente esse publicano que Jesus chama. E isso deveria falar muito ao meu coração e ao seu. Jesus não escolhe, Jesus não chama de acordo com a régua do mundo e da religião. Amém? Próximo ponto está no versículo seguinte. Então diz que Jesus viu Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Ou seja, o convite de Jesus para nós é o quê? Siga-me. Jesus convida, assim como convidou Mateus, ele convida a mim e a você para nós o seguirmos. Agora, seguir a Jesus, entrar para um caminho de discipulado, ou para o caminho do discipulado de Jesus, muitas vezes na nossa mente implica em coisas que eu tenho que fazer. Não é verdade?
Quando você pensa em chamado, fala, ó, eu recebi um chamado de Deus, o que vem na sua mente? Porque aqui nós estamos tratando do chamado de Mateus. E qual que é o chamado de Jesus para Mateus? Siga-me. É o mesmo chamado para mim e para você. Jesus está olhando para nós, independente de onde a gente esteja, independente de onde você esteja. E Jesus está dizendo que, siga-me, eu quero que você me siga. Agora, na nossa mente, logo a gente associa esse chamado a coisas que eu tenho que fazer. Certo? Eu tenho que fazer, são obras que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Quando Jesus me chama, ele me chama para fazer o quê? Não, 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 não. Eu quero corrigir essa visão hoje aqui, em nome de Jesus. Antes de tudo, o chamado de Jesus para você é para estar com Ele. Quando Jesus te chama para segui-lo, Ele não está te chamando a priori para fazer algo por Ele ou com Ele. Ele está te chamando para estar com Ele. E a prova disso é que no versículo seguinte, ao que Jesus diz, siga-me, e Mateus levanta e o segue, versículo 10 diz, estando Jesus na casa de Mateus. Estando Jesus na casa de Mateus. Olha como Mateus já muda a cena. Logo após ele ser chamado por Jesus, a próxima cena é Jesus na sua casa. E ele diz que, estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos. Então a cena é Jesus na casa de Mateus, sentado à mesa com Mateus. E é isso que eu queria corrigir hoje. O chamado ao discipulado de Jesus, antes de tudo, é um chamado à comunhão. É um chamado a estar com Jesus. Em outra porção da Escritura, diz que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele chama para estarem com ele. Jesus, quando nos chama para que nós passemos tempo com Ele, para que a gente invista tempo com Ele. Jesus nos chama para comunhão. A cena aqui já é Jesus na casa de Mateus. E aí eu quero te dizer, quando Jesus chama você, Ele não está te alistando para o exército. Que às vezes a ideia da pessoa é essa, né? Jesus está me alistando para o exército. Ou Jesus não está te chamando para construir um prédio. Sabe aquela coisa do fazer? O que nós vamos fazer? Calma, vai chegar a hora de fazer. Mas primeiro, Jesus te chama para sentar na mesa. Primeiro, Jesus te chama para que você o conheça como ele realmente é. E sabe aonde que a gente conhece Jesus? Na mesa. Mesa fala de comunhão, de relacionamento. É na mesa que eu ouço ele falar. É na mesa que eu aprendo com ele. É na mesa que ele me ensina, é na mesa que ele me inspira. É na mesa que eu o admiro, é na mesa que eu o conheço. Então, antes de mais nada, o chamado de Jesus para segui-lo é um chamado para estarmos com Ele. É um chamado para o relacionamento. Certo? Esse é o chamado. Estarmos com Ele. Vai chegar um momento que você vai fazer algo por Ele e com Ele. Mas é somente quando você estiver tão cheio da vida dele que vai ser natural, vai transbordar. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Eles não fizeram nada. Sabe o que eles fizeram? Ficaram perto. Sabe o que Jesus exigia deles nesses 3 anos?
fica perto de mim, anda perto de mim, me observe, me veja vivendo. Esse é o chamado de Jesus, para que a gente comece a ver o mundo como Ele vê, para que a gente comece a ver as pessoas como Ele vê, para que a gente perceba Jesus. E à medida que a vida de Jesus vai nos enchendo, é uma questão de tempo até a gente agir como Ele age e fazer o que Ele faz. Então, não inverta os processos. Seguir a Jesus é estar com Ele antes de fazer com Ele. Amém? Quando Jesus chama Mateus, Ele chama Mateus de um lugar onde Mateus deveria se envergonhar, ou seja, Jesus não importa onde você está, Ele te chama, Ele te ama. E quando Ele te chama, Ele não te chama para fazer nada por enquanto. Ele te chama para estar com Ele. Ele te chama para sentar à mesa com Ele. E à medida que você se relaciona com Ele, naturalmente você vai passar a fazer o que Ele faz. Amém? Esse é o processo do chamado. Certo? O próximo ponto, para a gente já indo para o final, diz que quando Jesus foi à casa de Mateus, diz que foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha que interessante. Aqui já ampliou o negócio. Até então, a cena era Jesus chamando um publicano, já é um absurdo. Agora aqui na cena seguinte, Mateus está contando que Jesus não está mais lidando com um publicano. Ele está lidando, como diz o texto, com muitos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Agora, eu quero que você imagine essa cena sem medo, sem rodeio, sem querer amenizar a situação. Imagine a cena. Jesus reunido numa casa, comendo com pessoas do nível de Mateus, que eu falei há pouco. Corruptos, pessoas sem caráter, pessoas que tiveram a coragem de trair o próprio povo, que eram desonestos. Imagina essa cena. Agora eu te pergunto, você com essa cena em mente, o que você faria? O que você falaria se passasse ali na porta daquela casa e visse Jesus com esse tipo de gente? Como você julgaria Jesus? Você na hora ia pensar assim, uau, Jesus se importa com as pessoas. Não. Muito dificilmente alguém interpretaria dessa forma. A maioria de nós interpretaria da forma como nós vamos ver que os fariseus interpretaram. De novo, a religião. A religião é cega e ela nos cega. E eles olharam para Jesus, diz o texto, com aquelas pessoas, e na hora eles questionaram: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Veja como a lógica deles fica clara no seu questionamento. É como se eles dissessem: ele está doido? Por que ele está fazendo isso? Não faz sentido gente como nós, religiosos, justos, homens de Deus, se associar com esse tipo de gente. Olha a lógica da religião. Tá vendo? Não faz sentido se associar com esse tipo de gente. E aí eu te pergunto, como que a gente reage? Quando você está num ambiente que pessoas de má fama chegam no lugar, o que você faz? Você se acha melhor do que elas e aí você sai porque você é muito puro para aquele ambiente.
Você é muito bom para esse ambiente, você é magnífico, maravilhoso, e não pode dividir a mesma mesa com pessoas desse nível. Esse é o fariseu, esse é o religioso, ele se coloca numa posição acima daqueles que ele considera pecadores. Só que Jesus está onde nessa situação? Aonde é que Jesus está nessa cena toda? Jesus está junto com os fariseus julgando os pecadores? Onde que Jesus está? Sabe o que Jesus está fazendo? Dando uma boa gargalhada com aqueles homens e talvez mulheres que estivessem sentados ali à mesa com ele. Enquanto a religião perde tempo julgando as pessoas por aquilo que eles veem, Jesus está investindo tempo amando essas pessoas, curando essas pessoas, tocando essas pessoas, resgatando essas pessoas. Enquanto a religião olha de longe e fala o que ele está fazendo, Jesus não está nem aí para o olhar torto daqueles que se acham melhores do que os outros. Ele está lá na mesa, comendo, sorrindo, conversando, amando, tocando as pessoas que a religião excluiu. Essas pessoas são aquelas que a religião desistiu. E são exatamente esses que Jesus resolveu acolher. Sabe, existe um ditado popular que diz assim, diga-me, como é que é? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ou seja, o ambiente ou as pessoas que estão à sua volta vão moldar você. Né? Parece que Jesus não concordava com esse ditado. Porque percebe que Jesus está num ambiente com pessoas de má fama. Se Jesus se preocupasse com isso, ele não estaria ali. Ou se essa fosse uma verdade, que nós somos parecidos com aquelas pessoas que estão à nossa volta, Jesus jamais se sentaria à mesa com essas pessoas. Então veja que o Evangelho ele vai completamente contra ao senso comum e também à religião, à religiosidade. Né? Tem uma outra que é perigosíssima nos dias de hoje, que é parecido com esse, porque esse é um ditado mais antigo, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, é uma coisa mais antiga, parece que os nossos avós falavam isso pra gente, né? Agora tem uma mais nova, que é do mundo moderno agora, que está famosa entre os coaches, né? Que é aquela questão assim, eles falam assim, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Como se as pessoas à sua volta definissem quem é você, e não o contrário. Parece que Jesus também não ia muito por aí, né? E tem uma pior ainda. É um conselho top 1 dos coaches, sabe qual que é? Você deve andar ou se relacionar com pessoas que são melhores que você. Você deve se associar com pessoas que são mais inteligentes, mais prósperas, melhores que você. Agora eu te pergunto, se todo mundo seguir esse conselho, vai ficar difícil, não vai? Porque eu quero me relacionar com alguém que seja melhor, mais próspero que eu, mas se essa pessoa também tiver o mesmo pensamento, ela não vai se relacionar comigo, ela vai querer se relacionar com alguém que também é melhor do que ela. Ou seja, essa conta não fecha, porque isso é ego, isso não tem a ver com o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, que conviveu com Jesus e como ele mesmo testemunha, recebeu o Evangelho do próprio Cristo, ele nos dá uma orientação interessante a respeito disso em Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler rapidinho e a gente já volta para o texto, porque isso aqui a gente não pode perder de vista. E diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior.
Eu vou ler de novo. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se, a estar junto de pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse é o conselho do Evangelho. Não é o conselho de procure se relacionar com quem é melhor do que você. Não, não. Não seja orgulhoso, filho. Não seja orgulhosa, filha. Procure se relacionar com as pessoas que têm posição inferior. Estende a mão. Sabe? Esse é o caminho do Evangelho. Jesus não está preocupado. A religião está assustada que Jesus está se relacionando com gente de posição inferior. Mas é ali mesmo que Jesus está. E é para esse lugar que ele nos convida como seus discípulos. Tanto é verdade que a resposta de Jesus para os fariseus, para os mestres da lei aqui, que são os fariseus, é muito clara. A resposta de Jesus é a seguinte: ouvindo, Jesus, que eles tinham feito essa pergunta do porquê que ele se assenta, porquê que ele come com pecadores, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus responde o questionamento deles com uma imagem muito simples, mas que redefine a forma como a gente vê a vida, o mundo e as pessoas. Porque na lógica da religião, eu tenho que me preocupar com a minha imagem. Ou seja, com quem eu me relaciono vai afetar a minha imagem, e a minha imagem é preciosa. Eu não posso colocar a minha imagem em risco me assentando com esse tipo de gente. Essa é a lógica da religião. Eu preciso manter o meu status, eu preciso manter a minha imagem, a minha reputação. Mas aí Jesus dá uma imagem clara para eles de como as prioridades deles estão invertidas. E aí Jesus diz o seguinte: olha, quem é que precisa de mais cuidado médico? É como se Jesus contasse uma história para fazer eles raciocinarem. Se você vai num hospital, quem é que o médico atende primeiro? É quem está bem? Hoje em dia, naquela época não existia, mas hoje, talvez Jesus usaria essa figura de linguagem. Você vai num pronto-socorro, lá na triagem, quem que eles atendem primeiro? É quem está bem, está com sintoma leve, está tranquilo? Ou aquela pessoa que chega lá da tarja vermelha? Emergência. Olha Jesus reposicionando a forma como a gente lida. Na visão da religião, eu preocupo com a minha imagem. Você já pensou se o médico fosse preocupar com o seu jaleco antes de preocupar com o doente? Se ele fosse preocupar com o que as pessoas falariam dele se ele tocar numa pessoa tão suja e tão doente quanto essa? O que você falaria desse médico? Ele não merece usar esse jaleco. Isso é desumano. É exatamente essa imagem que Jesus usa para confrontar o farisaísmo, a hipocrisia. E Jesus está lançando isso no rosto deles. Ao invés de estarem preocupados com a situação das pessoas que carecem de ajuda, que carecem do conhecimento de Deus, vocês estão preocupados se o seu jaleco vai sujar? Vocês estão preocupados com a sua própria imagem, que vai pegar mal se você for visto com essa pessoa? Ei, acorda! Aonde é que está a sua prioridade? No Evangelho, eu não preocupo comigo. No Evangelho, eu preocupo com o meu irmão. Não importa se vão falar mal de mim, não importa se vão dizer que eu sou da mesma laia, o que importa é que as pessoas que precisam de cuidado recebam cuidado. E aqui não por acaso Jesus usa a figura do médico, porque ele é o médico.
dos médicos. Só Jesus tem o remédio para o homem caído. Só Jesus pode nos curar dessa situação que o homem se encontra, de ego, de ódio, de vingança, de pecado, de miséria. Só Jesus tem o remédio. E como seus discípulos, ele nos chama para esse lugar, onde nós atuamos no mundo como ele, sendo o remédio que essas pessoas precisam. Agora, se nós nos posicionamos como os fariseus, como religiosos que não chegam perto das pessoas que precisam, como o remédio vai ter efeito? Como as pessoas vão ser curadas se eu me recuso a me relacionar com elas? Porque, afinal de contas, eu estou muito mais preocupado com a minha reputação e a minha imagem do que com as pessoas. É isso que Jesus quer dizer quando ele responde: olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. As prioridades de vocês estão invertidas. Vocês perderam de vista o que realmente importa, porque estão preocupados demais consigo mesmos. E aí, para finalizar, Jesus faz uma citação do profeta Oséias. E aí no versículo 13 ele diz, depois de dar essa dura imagem para eles, dos médicos, ele fala: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Só por aqui por enquanto. Jesus dá uma dura citação para eles. Jesus diz assim: olha, vocês ainda não entenderam esse trecho da Escritura, onde Deus fala por meio do profeta Oséias que ele prefere misericórdia a sacrifício. Sabe o que Deus está falando aqui com o povo de Israel, nessa passagem de Oséias? Deus está exortando o povo que eles precisam se preocupar menos com os rituais e mais com as pessoas. Menos sacrifício e mais misericórdia. Deus está exortando o povo e dizendo: olha, não adianta você sacrificar animais perfeitos e cumprir o rito perfeitamente, se enquanto isso você continua pecando contra o seu irmão. Se enquanto isso você negligencia o seu irmão. O que Deus está dizendo é, de novo, as prioridades estão invertidas. E aí eu te pergunto, será que isso não fala conosco hoje? Às vezes nós somos muito fiéis nos ritos, nos rituais, nas cerimônias. Ou seja, a gente cumpre fielmente aquilo que é esperado de nós no culto, na reunião, né? Na liturgia. E aí Jesus olha no fundo do meu olho, no fundo do seu olho e fala: tá, tudo bem, mas e a misericórdia? E o amor? E a compaixão? Em outro trecho, Jesus diz para os fariseus: olha, vocês estão maravilhosos nos rituais, né? Vocês dão dízimo até da erva, do cominho, de tudo. Vocês fazem tudo que a lei pede. Lindo isso. Mas o amor, a compaixão e a misericórdia vocês negligenciam. Jesus está dizendo a prioridade de vocês está invertida. Vocês estão com foco no lugar errado. Menos religiosidade, menos cerimônia e mais misericórdia. Menos rito e mais amor às pessoas, mais cuidado de gente. Olha que palavra dura Jesus está dando aqui aos fariseus. E ao mesmo tempo mostrando para nós o tipo de discipulado que Ele está nos chamando. Ao andarmos com Jesus, nós vamos aprender isso, que Ele espera que nós sejamos pessoas que têm muito mais misericórdia do que ritual. Sabe, o rito, a liturgia é importante. É importante que você se reúna como igreja, que você adore ao Senhor,
que você abençoe as pessoas com seus recursos, né? Isso tudo é importante. Agora, isso não pode sobrepor o amor. Isso não pode vir em primeiro lugar. A gente não pode inverter. Como diz o texto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Menos ritual e mais amor às pessoas, mais cuidado às pessoas. E aí, para a gente finalizar, ele finaliza dizendo: olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aí aqui eu quero responder a pergunta que eu fiz no início. Qual o critério para ser chamado por Jesus? Quem são as pessoas que Jesus chama para poder segui-lo? A resposta é que o único critério para ser chamado por Jesus é ser um pecador. Jesus diz que ele não veio chamar justos, mas pecadores. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Se você se sente sujo, se você se sente pecador, se você tem consciência do quão indigno você está e é, parabéns, você está apto para o reino de Deus. É com você que ele conta. Agora, se você acha que você é melhor do que os outros, se você olha para si e acha que em si mesmo você é justo, afinal de contas você faz tudo o que deveria fazer, o chamado de Jesus, infelizmente, não vai te alcançar. Porque a verdade é que todos somos pecadores. E aqui Jesus está falando algo mais profundo do que parece. Porque seria simples se houvessem pecadores e justos, e aí Jesus chama os pecadores e os justos não, porque não precisam. É mais profundo que isso, porque esses justos não existem. A Escritura diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Não há um. Todos são pecadores. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele veio chamar aqueles que reconhecem que são pecadores. Porque os fariseus eram tão pecadores quanto os publicanos. Só que um grupo, os publicanos, aceitaram e receberam o chamado de Jesus e o seguiram. O outro grupo, os fariseus, não receberam o chamado de Jesus. Qual a diferença? Os dois eram pecadores, mas esse aqui, os fariseus, se achavam justos. Não tinham consciência de que eram doentes precisando de médico. Esses aqui, os publicanos, entenderam a situação que estava, a sujeira onde estava, e reconheceram que precisavam de um médico, que precisavam de um Salvador. E hoje, o que eu quero dizer para você é isso. Não importa onde você está, não importa quem você é ou quem você foi. A questão é que se você reconhece que precisa desesperadamente de um médico, de remédio para sua alma, para sua vida, Jesus te chama. Jesus está chamando milhares. Milhares de pessoas têm se voltado para Jesus e têm reconhecido que precisam de Jesus, que sozinhas elas não dão conta. Enquanto outras milhares esnobam o seu chamado, acreditando terem justiça própria. É um ledo engano. Mas que o Senhor possa despertar essas pessoas e possa nos despertar todos os dias também, para que possamos lembrar, como Mateus, aonde é que ele nos encontrou quando ele nos chamou. Mateus não escondeu, ele registrou. E eu queria que você tivesse essa coragem de registrar também como Mateus, não em papel, mas no seu coração,
Aonde é que você estava quando Jesus te chamou? Quem era você quando Jesus te chamou? E a partir do momento que a gente começou a andar com Ele, a partir do momento que você começar a andar com Ele, a estar com Ele, tudo vai mudar. O Mateus, ex-coletor de imposto, se tornou um dos apóstolos de Jesus e colunas da igreja. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Amém? Que Deus abençoe. Que Ele possa revelar ainda mais ao seu coração. Amém.